Olá e bem-vindos. Olha, há uma ideia que durante muito tempo acho que todos nós aceitámos como uma verdade quase absoluta. Qual? A de que a comunicação à distância é fria, é uma imitação pálida, sem alma da verdadeira interação que acontece cara a cara. Ah, sim, a famosa compulsão para a proximidade. Exato. Aquela necessidade de olhar nos olhos de alguém, as janelas da alma, para sentirmos que podemos confiar naquilo que está a ser dito. E a lógica parecia inatacável. A teoria da largura de banda dizia que, como a comunicação online tem menos canais, sem gestos, sem todas aquelas microexpressões, seria sempre uma versão inferior. Como ver um filme a preto e branco quando se pode ter a cores. Precisamente. Só que a realidade e a investigação trouxeram-nos uma surpresa, e uma grande surpresa, neste campo. E que surpresa foi essa? É de que, em festas condições, a comunicação online não só não é inferior, como pode tornar-se hiperpessoal. Hiperpessoal. Sim, ou seja, pode ser mais íntima, mais socialmente desejável e até mais eficaz do que a conversa que teríamos se estivéssemos aqui sentados um à frente do outro. Uau, isso vai completamente contra a intuição e é precisamente essa reviravolta que vamos explorar hoje. A nossa missão é mergulhar a fundo nisto, desconstruir alguns mitos e perceber como é que passamos de simples repositórios de PDFs para ecossistemas de aprendizagem. Exatamente, e perceber o que é que realmente funciona e porquê. Exatamente. Vamos a isso então. Comecemos por essa ideia da largura de banda. A lógica é simples, não é? Mais canais de informação, melhor. A vídeo é melhor do que áudio é melhor do que texto. E o topo da pirâmide, claro, a interação presencial. Mesma sala. É uma suposição que toda a gente fez, mas a investigação, alguma já com umas décadas, como os estudos que o Whittaker cita em 2003, mostra uma coisa, um bocadinho diferente. Que é? Quando o objetivo é resolver um problema em conjunto, uma tarefa cognitiva, adicionar vídeo à comunicação por voz não melhora significativamente a eficiência. Quase não faz diferença. Espera aí. Estás a dizer que, para resolver um problema complexo com alguém, uma chamada de voz é basicamente tão boa como uma videochamada? Para a eficiência da tarefa, sim. Parece que o vídeo e as pistas visuais são muito importantes para outra coisa. Para quê? Para fazermos julgamentos sociais, ver a cara de alguém ajuda-nos a decidir se gostamos da pessoa, se confiamos nela. Mas para a tarefa em si, para a troca de ideias, a fala é o canal rei. A conclusão é mesmo essa. Mais largura de banda não é necessariamente melhor. Então, se a distância física e a largura de banda não são o mais importante, qual é a distância que realmente interessa? Lembro-me de ler sobre a distância transacional de Michael Moore. Precisamente, e essa é a chave. Moore dizia que a verdadeira distância na educação não se mede em quilómetros, mede-se num intervalo psicológico e de comunicação. Faz todo o sentido. Já todos estivemos numa sala de aula ou numa reunião onde, apesar de estarmos todos juntos, a distância era enorme. Exatamente. A estrutura era rígida, não havia diálogo. Isso é uma distância transacional gigante. E o contrário também é verdade, não é? Um curso online com um debate constante, com projetos, pode criar uma sensação de proximidade muito maior. Sem dúvida. A tecnologia pode encurtar o espaço psicológico de uma forma que a proximidade física por si só não garante. E isto leva-nos de volta à ideia que mencionaste no início, a da comunicação hiperpessoal do Joseph Walter. Como é que é possível que um meio com, teoricamente, menos informação possa criar mais intimidade? Parece um paradoxo. É fascinante. Ele desmonta isto em 4 elementos que se alimentam uns aos outros. O primeiro é o receptor. Ou seja, quem está a ouvir ou a ler. Exato. Quando não temos pistas visuais, o nosso cérebro tende a preencher as lacunas e, por norma, preenche-as de forma positiva. Idealizamos a outra pessoa. Assumimos que é mais parecida connosco do que talvez seja. Quase como ler um livro e imaginar o herói. A nossa imaginação cria a melhor versão. Ok. E o segundo elemento? O segundo é o emissor. Sem ter de se preocupar com a linguagem corporal, se está a fazer contacto visual suficiente, o emissor pode dedicar toda a sua energia mental à mensagem. Pode escolher as palavras com mais cuidado. Basicamente, permite-nos apresentar a nossa melhor versão intelectual. É isso mesmo. Depois entra o canal em si, a terceira peça. A comunicação assíncrona, tipo num fórum ou por e-mail, é uma benção. Porque nos dá tempo. Dá-nos tempo.
Tempo para pensar, para pesquisar, para escrever uma resposta ponderada, em vez de reagir a quente. Quantas vezes é que já desejamos ter esse botão de editar numa conversa cara a cara? Todos os dias. E a quarta peça, imagino, fecha o círculo. Fecha. É um ciclo de feedback. O receptor idealiza, o emissor otimiza a sua mensagem, o receptor responde positivamente a essa mensagem cuidada, o que reforça a imagem positiva de todos, e a espiral de positividade continua. No fundo, é uma tempestade perfeita de positividade. Sem as distrações e os preconceitos do mundo real, nós idealizamos o outro, apresentamos o nosso melhor, a tecnologia dá-nos tempo para o fazer bem e o feedback positivo alimenta tudo. É uma excelente forma de o ver. O resultado pode ser uma comunicação que parece, e que de facto é, mais íntima e focada. Mas isso não tem um lado mais perigoso. Essa idealização toda não pode levar a desilusões ou a que as pessoas projetem uma competência que não têm. Essa é uma preocupação muito válida. O modelo descreve o potencial, não uma garantia. Claro que pode ser usado para enganar, mas num contexto de aprendizagem, onde o objetivo é construir conhecimento em conjunto, este ciclo tende a ser usado para construir confiança, não para o engano. O contexto é tudo. Ok, faz sentido. Então, se a tecnologia tem este potencial, a grande questão é como é que se desenha uma experiência de aprendizagem que o aproveite. Não basta pôr uns vídeos e uns PDFs online e esperar pela magia, certo? De maneira nenhuma. E é aqui que entra um dos modelos mais importantes da educação online, a comunidade de inquirição, de Garrison, Anderson e Archer. Comunidade de inquirição. A ideia deles é que uma experiência de aprendizagem online rica tem de ser construída sobre 3 pilares, 3 presenças, que têm de coexistir. 3 presenças parece um pouco abstrato. Vamos a isso. Qual é a primeira? A primeira, a base de tudo, é a presença social. É a capacidade que os participantes têm de se projetarem como pessoas reais, com emoções, com personalidade, dentro daquele ambiente. É o que transforma um grupo de estranhos numa comunidade. Exatamente. Lembro-me de um curso que fiz onde o fórum era um deserto. Faltava isso. Era anónimo, frio. A presença social cria-se com atividades para quebrar o gelo, com humor, com partilha. É o que cria a confiança. Sem confiança, ninguém arrisca, ninguém pergunta, ninguém discorda. Nem mais. Sem presença social, a aprendizagem colaborativa não arranca. Ok, essa é a base. E depois? Depois vem o coração da coisa, a presença cognitiva. Este é o processo de aprendizagem em si, a construção de conhecimento que o grupo faz. E isso também tem fases, não é? Sim, eles descrevem 4. Imagina um grupo de detetives a resolver um caso. Primeiro, há um desencadear. Encontram uma pista, uma pergunta. Depois, a exploração. Todos partilham ideias, procuram informação. A fase do brainstorming. Isso. A terceira é a integração. Começam a juntar as peças, a construir uma narrativa. E a última é a resolução. Chegam a uma conclusão, resolvem o caso. A presença cognitiva é orquestrar este trabalho de detetives. Adoro a analogia. Então temos a base social, o trabalho de detetive. E falta quem organize isto tudo. Exatamente. A terceira é a presença de ensino. E o ponto crucial aqui é que não se trata apenas do professor. Como assim? A presença de ensino não é o que o professor faz. É, mas não só. A presença de ensino tem 2 funções: o desenho da experiência e a facilitação do processo. E numa comunidade madura, os alunos também assumem este papel. A sério, como é que um aluno pode ter presença de ensino? Quando modera a discussão de uma semana, por exemplo, ou quando faz um resumo das ideias dos colegas ou dá feedback construtivo a outro grupo, a responsabilidade de ensinar e guiar é partilhada. O professor torna-se mais um maestro do que um solista. Percebo. E este modelo das 3 presenças aplica-se a diferentes formatos, imagino. Ouve-se muito falar de aprendizagem híbrida ou blended learning. Encaixa perfeitamente. O blended learning, que muitos dizem ser o novo normal, é isso mesmo, a combinação inteligente do online e do presencial. E um dos exemplos mais famosos é a sala de aula invertida. A flipped classroom. Explica lá isso melhor. Pronto, a transmissão de informação. A aula expositiva, onde alguém fala e os outros ouvem,
Isso funciona muito bem online de forma assíncrona. O aluno vê ao seu ritmo para rever. Exato, o TPC passa a ser ver a aula em casa. E depois o tempo presencial, o tempo síncrono na sala de aula, fica livre para o que realmente importa. Para a discussão, para a resolução de problemas. Fica livre para fazer o TPC em grupo, com o apoio dos colegas e do professor. É uma inversão total que usa o tempo de contacto de uma forma muito mais valiosa. A pedagogia a ditar a tecnologia, e não o contrário. Sempre. Falamos muito do desenho dos cursos, mas há outra mudança enorme que tem a ver com controle. Os sistemas das universidades, como o Moodle, são muitas vezes chamados jardins morados. Gosto da metáfora. É uma metáfora muito acertada. São sistemas fechados, controlados pela instituição. A alternativa que tem ganho força é a ideia de um ambiente pessoal de aprendizagem, ou PLE. E um PLE é um novo software, uma nova plataforma. Não, e esse é o ponto mais importante. Um PLE não é um produto, é uma abordagem. É a ideia de que o aprendente está no centro e constrói o seu próprio ecossistema de ferramentas e conexões. Ok, ainda sou um pouco vago. Consegues dar um exemplo prático? Claro. O teu PLE seria o conjunto de ferramentas que tu escolhes. Em vez de ir só ao Moodle da universidade, podias usar o LinkedIn para seguir especialistas, o Pocket para guardar artigos, o Trello para organizar projetos, ter um blog para refletir. E usar o WhatsApp ou o Slack para discutir ideias com um grupo de estudo que eu próprio criei. Exatamente. Percebo. É como ter um painel de controle da minha aprendizagem, feito por mim e para mim. A ênfase está na autonomia, naquilo a que o Stephen Downes chama de ownership, sermos donos da nossa aprendizagem. Precisamente. E liga a aprendizagem formal da universidade com a informal do dia-a-dia. As redes sociais são peças-chave nisto, claro, com todas as questões de privacidade que não podemos ignorar. E esta ideia de aprendizagem em rede, em grande escala, leva-nos aos MOOCs, os Massive Open Online Courses. Mas as fontes que lemos fazem uma distinção crucial, não é? É a distinção mais importante de todas. De um lado temos os XMOOCs, os das grandes plataformas como o Coursera ou o edX. Ok. Estes, no fundo, pegam na palestra universitária e metem-na em escala. O foco é na transmissão de conteúdo de um especialista para milhares de alunos. A pedagogia é mais instrutivista. Ver vídeos, fazer testes, ter um certificado. Então, um Xbook é tipo ver uma série de documentários, mas com testes no fim de cada episódio. E qual é a alternativa? A alternativa são os XMOOCs, os cursos originais dos pioneiros como o George Siemens e o Stephen Downes. Estes baseiam-se numa teoria de aprendizagem completamente diferente, o conectivismo. Conectivismo. Para o conectivismo, o conhecimento não está só na cabeça de uma pessoa. Reside na rede de conexões entre pessoas e fontes de informação. Então, o objetivo de um CMOOC não é só absorver o conteúdo do professor. De todo. O conteúdo num CMOOC é só um ponto de partida, uma desculpa para a conversa começar. O objetivo é que cada participante construa a sua própria rede, se conecte com outros, crie os seus próprios artefactos. A aprendizagem emerge da rede. Exatamente. O foco não é na duplicação do conhecimento, mas na sua geração. Uau! Então um XMOOC é sobre aprender de uma rede centralizada e um CMOOC é sobre aprender em e com uma rede distribuída. É uma mudança de paradigma brutal. É uma mudança de uma pedagogia de ensino para uma teoria de conhecimento. É mais desafiador, mais caótico, mas, potencialmente, muito mais transformador. Que viagem! Começamos com a desconfiança na comunicação online, a ideia de que era uma imitação pobre do real. E acabámos a ver o seu potencial para criar uma proximidade hiperpessoal e comunidades de aprendizagem vibrantes. E a conclusão principal parece ser que a magia nunca esteve na tecnologia em si, pois não? Nunca. Não se trata de ter o vídeo com melhor resolução. A magia está na pedagogia, na arquitetura da experiência que se constrói com essa tecnologia. Seja através do desenho cuidado das três presenças para criar uma comunidade, ou através da capacitação de cada um para construir o seu próprio ecossistema de aprendizagem. No fundo, é a passagem de um modelo centrado em transmitir conteúdo para um centrado em criar conexões. A tecnologia removeu a tirania da distância física. A questão já não é será que conseguimos aprender online? A questão agora é como é que desenhamos as melhores experiências possíveis, combinando o melhor do físico e do digital.
O que nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta provocadora e inspirada no Tony Bates. Numa era em que a aprendizagem ativa, a colaboração global e o acesso à informação podem ser feitos de forma tão, ou por vezes mais, eficaz online, A questão que fica no ar é esta: qual é, hoje, o propósito pedagógico único e insubstituível de um campus físico? O que deve acontecer nesse espaço, que justifica a nossa presença, para além do peso do hábito e da tradição?